Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo do Clube do Dharma, dessa vez para celebrar a Dastami, essa data tão especial, data em homenagem a Shrimati Radharani, a rainha de Vrindavana, a amada de Krishna, potência espiritual de bem-aventurança do próprio Krishna. E nessa data, uma canção que Srila Prabhupada sempre gostava de cantar com os devotos é o Radhika Stava, uma canção composta por Rupa Goswami. E no último verso dessa canção, Rupa Goswami diz o seguinte: Karuna Kuruma e Karuna Varite Sanaka Sanatana Varnata Charite. Então, esse verso fala que Radharani ela é misericordiosa, né? Então o devoto está clamando por essa misericórdia de Radharani, ela é sumamente misericordiosa. E aí, Rupa Goswami ele também declara que Sanaka e Sanatana, os grandes sábios, eles estão sempre glorificando Shrimati Radharani, estão sempre descrevendo o caráter dela. E Prabhupada, quando ele explica essa canção, Radhika Stava, ele diz o seguinte: Sanaka e Sanatana, eles são conhecidos pela sua pureza, pela sua inocência, pela sua castidade, né? Porque Sanaka e Sanatana são dois dos 4 Kumaras. Então, os Kumaras, eles, né, são grandes sábios, filhos do Senhor Brahma, que para não se complicarem demais, não se envolverem muito com determinados aspectos da vida e acabarem negligenciando a vida espiritual, eles pediram por uma bênção de que eles nunca deixassem de ser crianças, né? Ou seja, que eles não se tornassem adultos, né? Que eles não se precisassem se envolver com determinados aspectos da vida adulta, que são às vezes um pouco embaçado, um pouco complicado de você administrar espiritualmente, né? Como, por exemplo, envolvimento com a vida profissional e principalmente o envolvimento, né, com a vida sexual. Então eles são sempre criancinhas de coração puro, muito castos, né? Porque uma criança ela tende a ser casta, né? Então Sanaka, Sanatana e os outros Kumaras são sempre criancinhas por volta dos 4 anos de idade, essa é a idade permanente deles. E aí Prabhupada fala que se Sanaka e Sanatana eles assim estão tão cativados por Shrimati Radharani a ponto deles passarem a eternidade glorificando ela e descrevendo o caráter dela, é porque no caráter dela ela possui algo que para eles é atrativo, né? E se eles são castos, e se eles são tão castos, né, a ponto de que eles preferiram permanecer crianças o resto da vida para preservar essa castidade, significa que Radharani tem que ser mais casta do que eles, né, a ponto dela ter se tornado uma deidade adorável para eles dois. Então, Prabhupada falou que esse verso indica que Radharani é, assim, totalmente casta, na verdade, que ela é a personalidade mais casta do universo, né? E o que significa ser casta, espiritualmente? É que ela é totalmente fiel a Krishna, né? Não existe limites para a fidelidade dela com Krishna, essa fidelidade que ela possui com Krishna nunca pode ser rompida em nenhuma circunstância. E a gente vê isso, né, nos passatempos de Radha Krishna em muitas circunstâncias, né? Uma ocasião assim marcante, talvez a mais famosa dos passatempos de Radha Krishna e as gopis, está diretamente relacionado, né, à dança da raça. Então, na dança da raça, Radharani e as demais gopis, que são todas servas de Radharani, são todas expansões de Radharani, elas tiveram assim que fugir da casa delas no meio da noite de outono, no meio da madrugada, quando Krishna tocou a flauta. Elas simplesmente abandonaram a família delas, elas abandonaram o dharma delas de estar ali com a família, né, cumprindo com determinadas tarefas, né, aspectos ali da vida social, e foram se encontrar com Krishna. Elas fugiram de casa correndo o risco de serem rejeitadas pela sociedade, né, correndo o risco de serem rejeitadas pela própria família, e elas na prática viveram aquilo que Krishna pede, aquilo que Krishna clama para Arjuna no final da Bhagavad Gita, né? Abandona todos os dharmas e se rende a mim. Então elas fizeram isso na prática. Nada ficou entre elas e Krishna. Não foi só assim que a imoralidade ficou entre elas e Krishna, a ignorância ficou entre elas e Krishna, porque para uma alma condicionada que está praticando serviço devocional, parece que esses são os nossos obstáculos, né, em relação a Krishna. São as tentações, as seduções desse mundo, é a ignorância que embota e polui o nosso discernimento.
Mas no caso das Gopis, no caso de Shrimati Radharani, elas estão assim num nível de pureza de devoção tão alto que elas são capazes de superar tudo para Krishna. Não só assim os vícios, não só os maus hábitos, não só a ignorância, elas são capazes de superar até mesmo aquilo que é muito puro. Na verdade, aquilo que purifica o mundo inteiro, que é o Dharma. Elas são capazes de abandonar até mesmo isso em nome de Krishna, porque servir Krishna é o Dharma supremo, é o Dharma do qual todos os outros Dharmas emanam, né? Inclusive, assim, cumprir os seus papéis familiares, sociais da melhor forma possível. Então, assim, Radharani ela é tão casta a Krishna, e castidade significa que você é fiel a alguém e a mais ninguém, né? A sua fidelidade é única a uma única pessoa, né? Assim, um casal que é casto. Significa que, assim, a atenção, o afeto deles não se dissipa para uma terceira pessoa, para um terceiro elemento, né? Eles estão totalmente comprometidos só um com o outro. Então, assim, Radharani ela é a devota sumamente casta, porque ela não divide o coração dela com mais ninguém, só com Krishna. Nem os outros dharmas têm espaço no coração dela, né? Então ela é totalmente fiel a Krishna. Um outro exemplo de fidelidade de Radharani para Krishna é que a fidelidade dela não se dissipa com o tempo, né? Radharani ela é tão servil a Krishna que mesmo Krishna indo embora de Vrindavana e mesmo Krishna vivendo agora na sua vida adulta em Dwaraka com muitas rainhas, né, 16.108 esposas, ainda assim Radharani ela não esquece Krishna, ela vive totalmente absorta no humor de Vipralamba, de saudade, de separação de Krishna, né? A mente dela é totalmente focada, ela não tem nenhum outro tipo de desejo na mente dela a não ser Krishna, e a distância não é suficiente para fazer com que o anseio dela de servir Krishna, de estar com Krishna, seja mitigado, diminua. Pelo contrário, a cada dia que passa, assim, a dor da separação só faz com que ela deseje cada vez mais estar junto de Krishna, queira servir ele, né? E aí Radharani e Vrindavana inteira, né? Mas especialmente Radharani, é dito assim que externamente eles vão murchando. A cada dia que passa, Vrindavana vai ficando cada vez mais esbranquiçada, vai perdendo a cor, a ponto de que uma vez Nanda Maharaj, o pai de Krishna, ele olhou assim em volta e achou que ele estava em Svetadvipa, a estrela polar, porque Svetadvipa, a estrela polar, é descrito nos Vedas como sendo um local, um planeta totalmente branco, né? Então Vrindavana estava ficando desbotado. Então, assim, a própria estrutura física de Vrindavana vai, assim, desmoronando, né, diante da ausência de Krishna, e Radharani é quem mais sofre com isso, né? Então Radharani ela é descrita no Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, que a pele dela vai se tornando aos poucos, né, cada vez mais enegrecida, e ela vai ficando magra, assim, diante da saudade de Krishna, mas o coração dela em nenhum momento se distancia dos pés de lótus de Krishna, né? Quando Uddhava vai visitar Vrindavana a pedido de Krishna para levar uma mensagem para Radharani e para as Gopis, um dos intuitos de Krishna enviar Uddhava é que Uddhava pudesse testemunhar o que é devoção de verdade, justamente quando ele observasse Shrimati Radharani, né? Então a fidelidade, a castidade de Radharani, ela não diminui com o tempo, ela só aumenta, independente de Krishna aparentemente estar reciprocando com ela ou não, né? Ou seja, Radharani é a personificação da oração que Chaitanya Mahaprabhu ele faz no último verso do Shikshastaka, né? Que Krishna é o nosso prananata, é o Senhor da nossa vida, né? Quer ele nos abrace ou quer ele despedace o nosso coração, evitando ficar presente diante de nós, né? Quem é que pode fazer essa oração se não Shrimati Radharani? Ela é totalmente fiel a Krishna, mesmo que Krishna pareça não estar reciprocando, né? E a fidelidade de Radharani a Krishna, ela é tão grande que a gente testemunha isso num passatempo muito peculiar, que é um passatempo que é contado assim pelos devotos do período medieval, que uma determinada vez Krishna e as Gopis eles estavam assim se entretendo, estavam brincando, e Krishna some e as Gopis começam a procurar Krishna, né? As Gopis lideradas por Shrimati Radharani começam a buscar Krishna, e Krishna ele resolve fazer uma determinada travessura, ele, né, se esconde em um determinado lugar e assume a forma de Vishnu, de 4 braços, né? Ou seja, ele se apresenta como Deus. E aí, nesse momento, as Gopis elas encontram Vishnu, né? E essas Gopis lideradas por Shrimati Radharani, elas prestam reverência para Vishnu, sabem que ele é Deus, né? Elas não sabem que Krishna é Deus, mas sabem que Vishnu é Deus. Então, nesse momento, Radharani e as Gopis, elas
pedem desculpa para Vishnu, né? Elas oram, oferecem seus respeitos, suas reverências para Vishnu, mas as gopis depois falam para Vishnu, olha, o Senhor nos perdoe, mas a gente está procurando Krishna. E elas continuam fazendo o que elas já estavam fazendo antes, né? Que era justamente ir atrás de Krishna, que é o Senhor do coração delas, é a vida da vida delas, né? Então Radharani e as gopis, consequentemente, são tão castas, são tão fiéis a Krishna, que não só elas são capazes de renunciar à sociedade humana, ao Dharma, né, e à própria vida delas em nome de Krishna, senão que elas são capazes de renunciar ao próprio Deus. Elas não sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas sabem que Vishnu é Deus, né? E mesmo assim, mesmo ele sendo Deus, o coração delas está tão cativado por Krishna que elas não podem se desviar do serviço a ele por nada, mesmo que isso implique ignorar Deus e continuar a buscar por Krishna. Né? Então, Shrimati Radharani, ela possui esse que é o sentimento espiritual mais elevado, mais sublime, que na verdade é o sentimento que vivifica todos os demais sentimentos espirituais que todos os devotos, todas as almas liberadas experimentam por Krishna, que é Radha Bhava, né? Esse sentimento amoroso de Radharani, né? Que é de onde todo o amor por Krishna emana. Então, nesse dia de Radhastami, a gente tem que meditar nesse Radha Bhava, nesse amor supremo que Radha experimenta com Krishna, né? Por Krishna, que é um mistério até mesmo para Krishna, o que dirá para nós. Mas, assim, a gente tem que meditar no pouco que a gente consegue, né, nas partículas desse Radha Bhava que a gente consegue acessar através da sucessão discipular, para que isso nos inspire, né? E se a gente rastrear a origem de Radha Bhava, assim, o coração de Radha Bhava, está justamente nessa castidade, nessa fidelidade que Radharani tem por Krishna. Então, né, como o Prabhupada, ele mesmo disse, quando ele explicou o Radhika Stava para os devotos, a gente tem que se inspirar em Radharani e temos que ter, né, castidade na nossa vida espiritual, temos que ter essa fidelidade, essa devoção única por Krishna, né? E se a gente vê, né, como que a gente pode desenvolver castidade na vida espiritual? Então, a vida espiritual, ela é dividida em alguns setores, né, em 3 setores principais, né, que é a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia, né? Ou seja, ortodoxia, o conhecimento correto, ortopraxia, a prática correta da vida espiritual, e ortopatia, os sentimentos, as emoções corretas, né? Então, ortodoxia, Krishna, ele vem nesse mundo para revelar para a gente o conhecimento correto. Krishna vem trazer Shabda, a revelação, o conhecimento que nós mesmos não podemos construir sobre o mundo espiritual, sobre a nossa própria identidade, sobre como resolver os problemas mais importantes da vida, né? Esse conhecimento que nós não temos como acessar com as nossas limitações materiais, Krishna vem diretamente no mundo espiritual para revelar esse conhecimento, como Krishna fala no capítulo 4 da Bhagavad Gita, né? E assim, essa revelação, esse conhecimento mais elevado que Krishna vem trazer, ele é proposicional, ele é apresentado através de declarações que são declarações simples e muito diretas, muito objetivas, né, sobre a verdade. Então, assim, não é uma espécie de enigma esotérico que a gente tem que meditar nele como um quebra-cabeça e ir resolvendo, e é um privilégio, assim, para uma elite muito intelectualizada conseguir entender o que Krishna está querendo dizer, né? Não, as palavras da Bhagavad Gita, elas são muito simples, né? O que é a alma, quem é Deus, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo material, como os modos da natureza operam nesse mundo, como você executar Jagya, uma oferenda para Krishna, tudo isso é muito simples, né? Assim, não tem muito como a gente tentar disfarçar esse conhecimento, elocubrar em cima dele para descobrir uma coisa mais elevada, não é possível, né? É o conhecimento mais elevado, mas ele é apresentado de uma forma muito simples, né? E esse que é o grande milagre da revelação. Krishna traz o conhecimento mais completo, o conhecimento último, o conhecimento que nós não podemos alcançar, né, com toda a nossa inteligência, experiência, investigação a respeito desse mundo, porém esse conhecimento mais elevado ele é extremamente simples, né? Ele é extremamente elegante, porque ele é sofisticado e ao mesmo tempo muito simples, acessível para todos, né? Então, a gente tem que se tornar devotado, casto a esse conhecimento que Krishna vem revelar nesse mundo, né? Temos que ser fiéis a esse conhecimento, temos que devotar a nossa inteligência a estudar esse conhecimento, né? Como Krishna mesmo vai falar no final da Bhagavad Gita para Arjuna, né? Que aqueles que se deleitam, que estudam, que se dedicam, né, a esse conhecimento e a propagar esse conhecimento, são devotos assim, que estão muito protegidos, e os devotos mais queridos, inclusive, são aqueles
que estão propagando esse conhecimento a respeito da Bhagavad Gita. Então a gente tem que ser devotado ao conhecimento que Krishna revela, né? Temos que ser ortodoxos nesse sentido, né? Devotados, fiéis, castos ao conhecimento que Krishna apresenta. Porém, isso não é suficiente. Isso é necessário, mas isso não é suficiente. Porque se você é ortodoxo, né, se você é fiel ao conhecimento que Krishna apresenta, mas você não é fiel à prática desse conhecimento, né, ou seja, você não tem ortopraxia, você não tem a prática correta, então você se tornou um hipócrita, né, você está professando um conhecimento que você mesmo não pratica. Ou se você conhece a revelação, se você pratica um sadhana, se você tem uma disciplina espiritual, mas o seu coração ele não foi amolecido, né, não foi enternecido por esse conhecimento, então se você não tem um caráter puro, se você não tem uma personalidade compassiva, misericordiosa, amorosa, isso também é muito perigoso, né? Tem um grande teólogo do século passado, que é o Francis Schaeffer, que ele falava que não tem nada mais feio no mundo do que uma pessoa que é ortodoxa, né, que tem ali fidelidade ao conhecimento que é revelado por Deus, mas que ela não tem compaixão, né? Isso de fato acontece. A gente vê, né, uma pessoa que tem muito conhecimento assim espiritual, mas não tem uma personalidade modesta, humilde, introspectiva, caridosa, compassiva, ela vai se tornar muito vaidosa por causa desse conhecimento que ela tem, vai se tornar arrogante, prepotente, vai querer passar o tempo todo julgando, né, os outros, sendo moralista, né, querendo disciplinar todo mundo, mesmo de uma forma inadequada, de uma forma rude. A gente vê nas escrituras, a gente vê no Srimad Bhagavatam um exemplo de Durvasa Muni. Durvasa Muni, ele era um sábio assim extremamente erudito, né? Ele conhecia os segredos das escrituras reveladas, assim, conhecia aquele conhecimento de uma forma muito profunda, viajava o mundo pregando esse conhecimento, mas ao mesmo tempo ele era muito bipolar. Era muito fácil ele ficar desagradado com qualquer evento que perturbasse assim, minimamente, né, o bem-estar dele ou contrariasse as opiniões dele. E quando ele se sentia contrariado, ele já saía distribuindo maldição para tudo quanto era lado, tentando arruinar mesmo a vida das pessoas, né? Ou seja, facilmente ele se tornava ofendido, né? E por que uma pessoa ela se torna ofendida, contrariada tão fácil? Porque ela não está se sentindo plena, não está se sentindo satisfeita. Ou seja, o coração dela não foi reformado, né? O coração dela não nasceu de novo. A gente fala que quando o devoto é iniciado, ele se tornou um Dvijya, duas vezes nascido, né? Duas vezes nascido significa que todos os aspectos da nossa vida têm que nascer de novo, inclusive o nosso coração, né? Então, às vezes a gente muda os nossos hábitos externos, mas o nosso coração continua sendo o mesmo velho coração, né? Então, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de vaidade, e é muito fácil a gente se tornar ofendido, né? Então, o conhecimento espiritual ele é extremamente importante para apontar para a gente a direção correta da vida, mas ele não é suficiente, né? Ele é uma parte do quebra-cabeça, mas ele não é a única, né? E a gente vê declarações nas escrituras, né, de que o conhecimento védico e as orações védicas, elas não são suficientes para controlar Krishna. Krishna, ele é controlado, ele é atado, né, pelas cordas da devoção pura, né? Então o conhecimento ele não é suficiente para tanger assim a realidade do mundo espiritual e para assim amarrar Krishna, né? Krishna ele de fato se compromete com o devoto que está comprometido com ele, que ama ele, né? Então a gente vê que, por exemplo, o mesmo mestre de Chaitanya Mahaprabhu, Ishvara Puri, ele quando encontra com Chaitanya, e Chaitanya nessa altura do campeonato, né, já era um jovem assim conhecido pela sua erudição, pela sua grande capacidade de participar de debates, de retórica, era um grande conhecedor dos Vedas, era um professor de gramática sânscrita, né? Chaitanya Mahaprabhu ele era um jovem ali, no começo da sua vida adulta, e quando quando Chaitanya Mahaprabhu encontra Ishvara Puri, né, seu mestre espiritual, Ishvara Puri fala para ele, olha, né, você tem que entender isso, assim, nós somos o tolo número 1, né? Eu sou o tolo número 1, conhecimento, né, Vedanta é algo que eu não vou alcançar, por isso eu tenho que me dedicar a cantar Hare Krishna. Eu vou me dedicar a cantar o mantra Hare Krishna, porque Krishna é sua consorte Shrimati Radharani, que são invocados com Mahamantra, que vão me dar sua potência, sua graça, sua misericórdia. É isso que vai salvar minha vida, é isso que vai me permitir com que eu tenha bhakti, que eu tenha devoção, não é o conhecimento. Quem sou eu para poder entender assim esse conhecimento de forma completa,
né? Então mesmo o mestre de Chaitanya Mahaprabhu instruiu isso para o próprio Chaitanya e ele muda, né? Uma chave ali muda dentro dele e aí depois ele deixa de ser esse grande erudito, intelectualizado e passa a ser um devoto no sentido pleno, né? Não é que ele deixa o conhecimento de lado, muito pelo contrário. Agora o conhecimento dele vai se tornar muito mais intenso porque o conhecimento dele agora vai ser aliado à ortopraxia, à prática correta que era cantar o Mahamantra Hare Krishna e acolher esse mantra dentro do seu coração como o principal elo da sua relação com Krishna, né? Então, a ortodoxia, o conhecimento leva a gente até um determinado ponto. E temos que ser castos, temos que ser fiéis ao conhecimento, mas não ao conhecimento somente, né? É preciso a gente ir além, porque o conhecimento espiritual, né, o Siddhanta, a conclusão do conhecimento das escrituras, ela tem o poder de destruir o nosso impersonalismo. Krishna faz declarações muito fortes sobre quem ele é, sobre qual é a nossa relação com ele, né, sobre a supremacia de Krishna sobre todos os aspectos da nossa vida. Então o conhecimento espiritual ele serve para isso. Ele serve para destruir a incredulidade no nosso coração, a impiedade, principalmente o impersonalismo, né? Não dá para, uma vez que a gente, assim, que a nossa inteligência ela é banhada pela luz do conhecimento espiritual, do Siddhanta, da conclusão do conhecimento védico, não tem como a gente entender que Deus ele é somente uma espécie de energia espiritual impessoal. Não, Deus é uma pessoa que está tendo um relacionamento concreto com a gente, né? Então o objetivo do conhecimento espiritual é esse. Porém, o conhecimento espiritual, muitas vezes, ele pode se servir para fazer justamente o contrário, para encobrir o nosso impersonalismo, né? Então, muitas vezes, só porque a gente sabe explicar o que está nas escrituras, só porque a gente sabe recitar versos de cor, só porque a gente tem, né, assim, explicações muito eruditas dos conceitos que estão nas escrituras, muitas vezes isso serve até como uma justificativa, uma forma de esconder dos outros e de nós mesmos que a gente não está tendo uma relação viva com Krishna, uma relação dinâmica, uma relação honesta, uma relação verdadeira, onde a gente se apresenta, né, com total integridade, com total honestidade para Krishna todos os dias, dependendo dele, né, pedindo para Krishna intervir na nossa vida para a gente ser um instrumento completo dele, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente ser fiel a Krishna, né? E sendo fiel a Krishna, a gente vai ser naturalmente fiel ao conhecimento que Krishna revela. Mas a gente não pode ser só fiel ao conhecimento e não ser fiel a Krishna. E isso é algo que pode acontecer, né? Até Shankaracharya, ele fala um verso muito famoso no começo do seu poema, né? Que é bem famoso, que é o Bhaja Govinda, o do Adashya Manjarika Stotra, né, o poema que é um buquê de 12 versos, esse poema, Shankaracharya, ele encontra com um senhor idoso que estava recitando regras gramaticais, né, provavelmente estava aprendendo gramática sânscrita para poder estudar os Vedas, e aí Shankaracharya fala para ele, esqueça essas regras gramaticais, né, elas não vão te salvar na hora da morte. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Mudar, matei, né? Assim fala, adore Govinda. É Govinda que vai te salvar, né? Não é nenhum conhecimento técnico, né? Não é possível que só um mero conhecimento técnico ele seja suficiente para completar a nossa vida espiritual. Então a gente precisa de ortopraxia, né? A gente precisa ter o conhecimento correto, mas a gente depois tem que ter a prática correta, o sadhana, a disciplina espiritual. Nós temos que deixar com que o nosso coração seja discipulado por Krishna, né? Que o nosso coração, ele de fato, seja purificado pelas austeridades que a gente vai fazer para agradar Krishna, né? Então, isso é muito importante, é ali que o nosso caráter vai sendo, né, reformulado, é na prática cotidiana, diariamente, você ir lá e seguir os votos que você se comprometeu por prazer de Krishna, né? Só que também existe algo que pode acontecer com a ortopraxia. A gente pode ser fiel à prática, né, da disciplina espiritual, mas a gente pode ser fiel a essa prática sem ser fiel a Krishna. E aí a gente não vai estar sendo casto, né? Um exemplo disso tem no Srimad Bhagavatam, que são os Jagya Brahmanas, né? Então, os Jagya Brahmanas, eles eram brahmanas muito eruditos, muito educados e muito austeros, que viviam nas florestas ao redor de Vrindavana, e eles estavam ali sempre fazendo jagyas, né, assim, cerimônias religiosas, com muita atenção, com muito zelo, né?
E Krishna e Balarama, eles estão ali em uma determinada ocasião brincando perto de onde esses Jagya Brahmanas viviam com seus amigos, né, com os vaqueirinhos. E todo mundo fica com fome. Krishna, Balarama, os vaqueirinhos sentem fome. E aí Krishna tem uma ideia. Ele pede para os vaqueirinhos irem nesses Brahmanas, né, esses Jagya Brahmanas ali, super devotados a Deus através da prática dos seus Jagyas, né, e que esmolassem desses Jagya Brahmanas justamente os alimentos que eles tinham ali para que eles pudessem fazer um piquenique para Krishna, Balarama. Então, quando eles chegam lá, os vaqueirinhos, né, e eles vão pedir assim para os Jagya Brahmanas oferecerem os alimentos para eles, os Brahmanas enxotam os vaqueirinhos de lá, falam: quem são vocês? A gente está aqui fazendo uma atividade altamente importante, uma atividade assim de ordem cósmica. A gente está adorando Deus, né? O nosso Jagya que faz com que exista vida nesse planeta, porque a gente está se devotando a Deus, somos nós, Brahmanas. Quando nós agradamos Deus, Deus se agrada, né, da gente, e por causa disso toda a humanidade colhe os benefícios, a natureza fica em ordem, a sociedade fica em ordem. Quem são vocês para vir perturbar a gente, né? Então, assim, eles, na verdade, acabam desprezando o próprio Deus, porque os vaqueirinhos ali, eles eram mensageiros, né, do próprio Deus, mensageiros de Krishna, Balarama, e em nome de fazer o Jagya, ou seja, em nome de fazer a prática. A prática se tornou mais importante do que aquele por quem a gente pratica toda a disciplina espiritual, que é Deus, né? Então, Rupa Goswami, ele vai falar sobre isso no Néctar da Instrução, no Upadeshamrita, né? Logo no segundo verso, ele fala sobre um preceito muito importante, quando ele está enumerando os itens que podem destruir a nossa vida espiritual, que é Niyamagraha, que é quando a gente tem uma relação que não é saudável com os princípios do sadhana, com os princípios, né, com os itens da nossa disciplina espiritual cotidiana. Então, a gente pode ter dois tipos de relações não saudáveis, né? Uma é quando a gente não pratica, né? E se a gente não pratica, obviamente, a gente não está sendo discipulado por Krishna, a gente não está sendo fiel, a gente não está sendo casto na nossa relação com Krishna. Por mais que você tenha conhecimento, né? Se você não pratica esse conhecimento, isso não tem muito valor, né? Na verdade, é até pior se você tem conhecimento e não pratica, porque se você não tem conhecimento, a sua ignorância ainda pelo menos justifica a sua ausência de prática. Mas se você tem conhecimento e não pratica, então isso é de fato assim, uma contaminação muito mais grave no coração, né? Então isso aí é uma relação não saudável com sadhana óbvia, mas tem um outro tipo de relação que não é tão saudável com sadhana, que não é tão óbvia, que é quando você é excessivamente apegado ao sadhana, né, a ponto de o sadhana agora não ser mais um meio para você atingir o seu fim, que é agradar a Krishna, né? O sadhana, ele passa a ser um fim em si mesmo, né? Então você pratica jejuns, pratica austeridades, né, faz suas orações prolongadas, faz todas as austeridades que você deveria estar fazendo para agradar a Krishna, agora você pratica elas como se você fosse o seu próprio salvador, seu salvador pessoal, você fosse a fonte da sua redenção, em vez da relação ser aquela que Krishna salienta na Bhagavad Gita, né? Que ele é o nosso ashram, que ele é o nosso abrigo, né? Que ele é aquele que pode redimir a gente de todo o nosso karma, de todos os nossos pecados, né? Não, agora a gente vai tentar ser a solução para os nossos pecados. É a minha austeridade, é a minha disciplina, é a minha pureza, é a minha santidade que vai me salvar, em vez de ser Krishna que vai me salvar, e eu só estou aqui tentando me esforçar para dar prazer para Krishna, para agradar a Krishna através da minha prática, né? Então, nesse momento, assim, o sadhana, a prática espiritual, deixa de ser uma vida piedosa, dedicada ao prazer de Krishna, e passa a ser, na verdade, um tipo de idolatria do nosso próprio poder, né, da nossa própria disciplina, dos nossos próprios meios humanos de tentarmos salvarmos, né? Então isso é muito perigoso. Às vezes a gente se tornar obcecado pelo sadhana, quase uma espécie assim, de fetiche espiritual pelo sadhana, em vez de lembrar que o sadhana é sempre a nossa tentativa humilde e modesta de, através do nosso caráter, através da nossa prática cotidiana, agradarmos a Krishna, né? Então, a gente pode estar com as nossas ações no lugar certo, né? Podemos estar até com conhecimento no lugar certo, mas a gente pode estar faltando com a castidade no lugar onde que ela é mais importante, que é no coração, nos nossos sentimentos, né? Então, o nosso coração, em vez de estar nos pés de lótus de Krishna, o nosso coração está totalmente corrompido pela nossa vaidade, né? Pelo falso ego.
Então, existe uma história muito bonita assim para ilustrar esse ponto, e é até bem inusitada, que foi quando Chaitanya Mahaprabhu ele prega para Sarvabhauma Bhattacharya, né? O Bhattacharya, ele era um grande erudito. Chaitanya Charitamrita, inclusive, vai falar que ele era assim o principal intelectual da Índia na época da vida de Chaitanya Mahaprabhu. Ele era assim uma figura bem proeminente na sociedade religiosa de Orissa, né, do estado de Orissa, e ele era assim um líder religioso, um líder intelectual, um grande vedantista. Ele presidia o templo, né, era um dos presidentes assim do templo de Jagannatha, o templo assim de relevância ímpar assim na Índia toda. Ele tinha uma relação muito próxima com o grande rei ali da região, Prataparudra. Então ele era uma figura muito célebre, e ele era uma pessoa muito piedosa mesmo, né? Muito caridosa, muito honesta, muito íntegra. Ele tinha, de fato, um sadhana muito adequado, e ele era uma pessoa modesta. Não era nem assim uma pessoa vaidosa, arrogante, não. Era uma pessoa de caráter assim muito, muito puro mesmo, né? Porém, ele não era devotado a Krishna, né? O coração dele não estava no lugar certo, ele não tinha ortopatia, ou seja, o sentimento correto, né? Por mais que ele tivesse total ortopraxia, prática correta, né? E ortodoxia também, o conhecimento, né, dele era correto, né? Ele conhecia muito bem os Vedas, apesar do viés impersonalista dele, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu prega para Sarvabhauma, né? Prega assim com muita força, passatempo famoso, né? E depois ele revela a forma dele, né, de 6 braços para Sarvabhauma, a forma Sadhbhuja. E aí Sarvabhauma se torna um devoto, de fato, né, depois disso. E aí Chaitanya, querendo testar o coração de Sarvabhauma, ele apronta uma com Sarvabhauma. Ele chega um dia de madrugada na casa do Bhattacharya, e ele entra na casa do Bhattacharya levando Mahaprasada de Jagannatha, né? Os restos do alimento de Jagannatha, do templo de Jagannatha Puri. Então, Mahaprasada, nós temos que honrar a Mahaprasada, né? Ou seja, você não pode impuro comer a Mahaprasada. E assim, você acabou de acordar, né? Você não tomou banho, não escovou seus dentes, não fez suas orações matinais, você ainda não está assim, pronto para poder honrar a Mahaprasada, segundo os preceitos das escrituras, né? Então, Chaitanya, ele chega na casa de Sarvabhauma, ainda está dormindo, ele acorda o Bhattacharya, né, Sarvabhauma Bhattacharya, e oferece para ele a Mahaprasada. E aí, nesse momento, Sarvabhauma, ele olha aquela situação bem desconcertante, porque era Chaitanya que pregou para ele sobre Krishna, sobre o amor por Krishna com tanta força, pregou para ele com Bhakti com tanta força, que mais do que isso, que fez uma revelação direta, que se revelou como o próprio Krishna diante dele, né? Chaitanya, que agora ele reconhecia como mestre e como Deus diante dele, oferecendo para ele Mahaprasada, que ele sabia que era algo que ele não podia comer daquela forma ali banal, ordinária, acabou de acordar sem se purificar, sem fazer, né, seus ritos, sua liturgia matinal, né, ele não poderia comer aquele alimento daquela forma, e aí ele fica dividido entre comer o alimento porque estava sendo oferecido por Chaitanya, Chaitanya ordena para ele, honra a Mahaprasada, come ela agora, e ao mesmo tempo seguir aquilo que as escrituras estavam falando, né? Então ele fica dividido entre Deus e a disciplina espiritual que é revelada pelo próprio Deus, né? E aí no final ele opta em ficar com Deus, né? E aí seguiu o que Deus estava falando para ele na hora, e ele come a Mahaprasada. E na hora que ele come a Mahaprasada, Chaitanya Mahaprabhu, ele olha assim pro lado de fora da janela e fala: ele comeu, né? Assim, celebrando, e aí do lado de fora tá cheio de Hare Krishna, assim, seguidores de Chaitanya, estão todo mundo lá fora, né, esperando o veredito de Sarvabhauma, né, o que ele ia fazer, e aí todo mundo começa a comemorar também, Haribol! Começam a fazer um kirtana assim do lado de fora da casa, né? Então a história assim é muito interessante, né, porque Chaitanya não foi nem sozinho lá testar Sarvabhauma, né, ele foi e levou assim vários devotos juntos para testar o Bhattacharya, e quando Sarvabhauma passa no teste, assim, todo mundo celebra junto, porque o teste ali era se ele era fiel à ortopraxia, se ele era fiel à prática correta dos preceitos das escrituras, ou se ele era fiel a Deus. E a ortopraxia, as práticas corretas, eram só uma forma dele agradar a Deus, né? E no final ele se provou fiel a Deus agora. Agora finalmente ele tinha despertado castidade na sua vida espiritual.
né? Então, o coração dele agora também estava no lugar correto. Antes ele já tinha ortodoxia, o conhecimento correto, ortopraxia, a prática correta, mas agora finalmente ele tinha ortopatia, os sentimentos corretos, o coração dele estava no lugar certo. E onde que é o lugar certo? Né? Fidelidade a Deus diretamente, né? Então esse é o último item, ortopatia, a gente ter os sentimentos que nós devemos ter, né? Assim, Krishna ser o centro da nossa vida emocional, da nossa vida sentimental, né? Mas também existe um risco na ortopatia, também existe um risco quando a gente tenta devotar os nossos sentimentos e nossa emoção a Deus, que é justamente agora a gente devotar os sentimentos a Deus, mas a gente negligenciar o conhecimento e negligenciar a prática, né? Então existe um tipo de pessoa que faz isso e que são chamados, né, tecnicamente de sardias. Os sardias, eles estão ali o tempo todo querendo despertar esse sentimento intenso, né, devotado a Krishna, a Vrindavana, querem ter a emoção, a sensação de serem almas liberadas, Vrajavasas, companheiros de Krishna e Vrindavana, mas eles estão tentando alcançar isso, né, através de uma intensa emoção, de um intenso sentimento, mas negligenciando o conhecimento, que foi o próprio Krishna que revelou, e a prática espiritual, que foi o próprio Krishna que revelou, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu mesmo é Krishna e Radharani combinados que vêm a esse mundo para revelar tanto a ortodoxia, o conhecimento correto, quanto a ortopraxia, a prática correta, né? Chaitanya mesmo sendo o próprio Deus, e ele está ali o tempo todo muito fiel ao sadhana, muito fiel à disciplina espiritual, né? O próprio Krishna vai falar no capítulo 3 da Bhagavad Gita que se ele não seguisse a prática adequada, né, mesmo sendo Deus, se ele não seguisse o dharma dele, os deveres dele, né, ele seria fonte de ruína para o mundo, porque ele ia ser um mau exemplo para o mundo inteiro, né? Ele fala que os sábios liberados que já não precisam seguir uma rotina espiritual, mesmo assim eles têm que seguir para dar o exemplo, né? Então a ortopraxia, o próprio Deus mostrou a prática correta e Chaitanya vem mostrar a ortopatia, o sentimento correto, né? Então esses sarrádias, na verdade, em nome de alcançarem assim uma relação íntima com Krishna, na verdade, o que eles estão fazendo é se corromperem, se degradarem, se afastarem de Krishna. Porque se você quer desfrutar da emoção de uma relação com Krishna, mas ao mesmo tempo você não tem castidade espiritual suficiente para tornar sua vida dedicada ao conhecimento e à prática que Krishna mesmo revela, na verdade isso é um jeito de tentar usar Krishna para o seu desfrute pessoal, né? Usar Krishna como uma espécie de satisfação das suas necessidades emocionais. Você está querendo explorar o próprio Deus para o seu prazer, em vez de se tornar um servo de Deus, né? Alguém que vive para dar prazer para Deus. Então, assim, é uma corrupção completa, uma corrupção total, né? Alguns desses sarrádias chegaram assim ao cúmulo, historicamente, de formarem algumas seitas conhecidas como Chudadar e Bakbaks, que eram assim totalmente contaminadas, né? Nessas seitas, às vezes eles se fantasiavam de Krishna e de golpes, né? E tinham assim relações que tentavam simular as relações que Krishna e as golpes têm no mundo espiritual. Ou seja, algo que, além de ser incasto do ponto de vista espiritual, é totalmente incasto mesmo do ponto de vista material, né? Então, em nome de um determinado sentimento em relação a Krishna, o que esse sentimentalismo, que não é fiel ao conhecimento e à prática, fez com eles, foi degradar, corromper eles ao ponto de que nem mais devotos eles se tornaram, nem mais um cidadão, assim, honesto, uma pessoa moralmente correta eles se tornaram. Eles se degradaram abaixo do nível de comportamento esperado por uma pessoa boa, por uma pessoa correta, que dizer de um espiritualista, de um devoto de Krishna, né? Então, assim, nós precisamos buscar o sentimento correto. E qual é o começo do sentimento correto em relação a Krishna? É o Audarya Rasa, é o humor de compaixão que Krishna veio revelar nesse mundo como Chaitanya Mahaprabhu, né? Se a gente quer começar a amar Krishna como os habitantes de Vrindavana amam, a gente tem que entender qual é a raiz, qual é assim o elemento mais importante, o elemento central no amor que os devotos de Vrindavana, que as gopis e que principalmente Srimati Radharani nutrem por Krishna. E qual é o coração de Vraja Prema, do amor dos habitantes de Vrindavana por Krishna? É Audarya. É justamente esse sentimento de misericórdia, né? De estar querendo dar Krishna para as pessoas que não têm Krishna, porque Radharani ela é totalmente ciente
de que a única coisa que pode dar prazer para Krishna, que pode dar felicidade para Krishna, é o amor dos seus devotos, né? Então, Radharani, a principal ambição dela é fazer com que todos amem e sirvam Krishna cada vez mais, porque ela sabe que isso vai dar prazer para Krishna, né? Principalmente aquelas almas que estão perdidas, alienadas de Krishna, né? Então, Radharani, ela é Bhaktidar, ela é aquela que dá bhakti, que dá devoção para aqueles que não possuem, né? Quando Radharani vem nesse mundo como Chaitanya Mahaprabhu, ela distribuiu pessoalmente esse Krishna Prema, esse amor por Krishna, para todas as pessoas para quem ela pôde, né? Como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ele era conhecido como Chaitanya Mali, né? Chaitanya o jardineiro. Por quê? Porque ele estava ali cuidando do pomar do amor por Deus e estava distribuindo os frutos desse amor por Deus, né? Para todas as pessoas. E aí Chaitanya ele fala, eu sou um jardineiro sozinho para cuidar desse jardim, desse pomar inteiro, né? Eu preciso de outros jardineiros, preciso de servos jardineiros que estejam aqui comigo me ajudando a semear o amor por Deus e distribuir os frutos desse amor, né? Então Chaitanya ele convoca todos os seus devotos a serem gurus, a serem mestres espirituais, no sentido de que eles tenham ortodoxia, que eles sigam o conhecimento correto, ortopraxia, que eles sigam a prática correta, e mais do que tudo, que eles tenham ortopatia, que eles tenham um sentimento correto, que é o sentimento missionário, é o sentimento intenso de querer ardentemente você desejar dar Krishna para os outros, né? Entendendo que só Krishna pode ser uma solução adequada para os problemas da nossa vida, né? Da vida de todos aqueles que sofrem. Então, qual é a forma da gente ser fiel, da gente ser casto a Krishna? É seguindo Radharani, né? E qual é o jeito da gente seguir Radharani? É seguindo, né, os passos, é seguindo a missão daqueles grandes devotos que Radharani mesmo enviou para esse mundo para darem Krishna para o mundo todo, né? O jeito da gente ser fiel a Krishna é a gente ser fiel a Radharani e é sendo fiel a Prabhupada, que é o representante de Radharani, que foi empoderado diretamente por Radharani para dar Krishna para o mundo inteiro, né? Então, se a gente quer começar a despertar a castidade espiritual na nossa vida, inspirado por Shrimati Radharani, a gente precisa, de todo o nosso coração, dedicar a nossa vida a se deleitar, a aprender, a estudar o conhecimento que Srila Prabhupada revela nos seus significados de Bhaktivedanta. Mas não é só estudar esse conhecimento, né? Estudar o conhecimento espiritual significa estudar o conhecimento espiritual de joelhos, né? Entendendo que não é a nossa erudição que vai resolver os problemas da nossa vida espiritual, a gente está aprendendo ali conhecimento das escrituras, mas a gente está aprendendo para quê? Para praticar esse conhecimento, ortopraxia. Então a gente tem que seguir o que o Prabhupada pediu, os votos que o Prabhupada pediu que nós fizéssemos, né? A disciplina prática espiritual que o Prabhupada deu pra gente, que ele mesmo vivenciou, que ele mesmo foi um exemplo perfeito, né? E a gente segue essa prática para ter pureza, né? E essa pureza ser a força que vai impulsionar a gente a levar a mensagem de Krishna, levar o próprio Krishna, né? Para todo mundo, né? A atividade missionária que era o coração de Prabhupada e que Prabhupada deixou pra gente como nosso legado, como nosso tesouro mais precioso. É justamente essa atividade missionária que é, assim, né, atividade missionária de uma pessoa que é compassiva porque ela adquiriu conhecimento das escrituras, porque praticou esse conhecimento, está vivendo isso, né? E aí, no momento que ela se dedica a distribuir essa consciência de Krishna para o mundo todo, esse é o coração da vida espiritual, esse é o coração da castidade, da fidelidade a Krishna, que Shrimati Radharani é a representação dessa castidade. Então, no dia de Shrimati Radharani, vamos tentar agradar ela, seguindo, né, apesar de todas as nossas limitações, os passos de Shrimati Radharani e suas seguidoras, né, as gopis, né? Então, temos que nos tornarmos servos dos servos, 1000 vezes servos, né, das gopis, e devemos fazer isso seguindo o exemplo de Srila Prabhupada, seguindo as instruções de Srila Prabhupada e seguindo a missão de Prabhupada e abraçando essa missão, né, como sendo a nossa própria vida. A vida da nossa vida deve ser a missão de Prabhupada. Então, oremos pela misericórdia de Shrimati Radharani, que é a Senhora de Vrindavana, a amada de Krishna e é a fonte de toda a bem-aventurança espiritual. Shrimati Radharani Ki Jai, todas as glórias sejam a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Radhe Jaya Jaya Madhava Daipe
राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर की मर्दना बेसे हरिणी स्तुता वृंदा विपीने से वृषभानुदोधी नव शशि लेखे ललिता सखी गुना रमित विशाखी करुणांकुरो मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते।